Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Lá nos Enses da Bíblia. Filipenses, Colossenses. Capítulo 1. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Aqueles que acharem, podem ler comigo. A palavra do Senhor diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a esperança, ou toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Esse é o nosso texto. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, bondoso Pai, pedimos a tua graça, Senhor. Mais uma vez, clamamos a Ti por tua misericórdia, que o Senhor nos auxilie, ó Deus. É assim que nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Permaneça com sua Bíblia aberta em Colossenses. Meus irmãos, essa é uma das menores cartas de Paulo. Ela só tem apenas 4 capítulos. Por isso eu recomendo que você, em algum momento nessa semana, pare um pouquinho e leia a carta de Paulo aos Colossenses. Lá você vai descobrir como essa pequena carta é tão maravilhosa. Porque aqui, meus irmãos, como em nenhum outro lugar da Bíblia, Paulo trata acerca da pessoa de Cristo de uma maneira maravilhosa. E aqui, meus irmãos, nós vemos o relato de Paulo acerca dessa igreja. Essa igreja que vivia segundo a vontade de Deus. É essa a nossa mensagem. O verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aqui no primeiro verso, Paulo já aponta a sua vocação. Ele testifica quem ele é, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Jesus. Lembre-se, Paulo era o carrasco judeu. Ele perseguiu a igreja e perseguiu por isso também a Jesus. Mas aqui não há mais espaço para o Paulo Carrasco, para o Saulo que fazia com que a igreja tremesse, mas Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi convertido em apóstolo. De perseguidor ele passa a ser perseguido pela palavra do Evangelho.
E ele diz também que não por sua própria vontade, mas por vontade de Deus. E ele também cita o irmão Timóteo. E é interessante nós vermos que Timóteo está do lado de Paulo, meus irmãos, porque Timóteo serviu de auxiliar de Paulo. Provavelmente Paulo está, ao escrever essa carta, ditando, e Timóteo está escrevendo. Ele serviu como seu escriba, seu escritor, seu amanuense. E Paulo está aqui se colocando como apóstolo pela vontade de Deus, um servo segundo a vontade de Deus. E ele escreve aos irmãos, ele os chama de aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, Paulo sempre escreve com o propósito de resolver alguma pendência doutrinária ou alguma questão no meio da igreja. Então todas as cartas de Paulo têm o fim de resolver alguma coisa. E aqui Paulo escreve a esses irmãos com o fim de derrubar uma heresia que está crescendo na igreja. Uma heresia que coloca Jesus como um ser inferior e a sabedoria e o conhecimento como algo maior. Mas Paulo vem aqui fazer uma defesa maravilhosa de Jesus durante toda a sua carta. Mas o interessante é que mesmo com essa heresia se desenvolvendo no meio da igreja, ele chama os irmãos, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Pois, meus irmãos, mesmo passando por essas dificuldades, por esses problemas, esses irmãos se mantêm santos e fiéis. Diante das adversidades, os crentes se mostram. Diante dos problemas da igreja, os verdadeiros convertidos aparecem. E aqueles falsos se dissolvem. Aqueles que receberam a semente do Evangelho, mas não criaram raízes dentro de si, vão embora. Mas os que permanecem, Paulo chama aqui de santos e fiéis. Os irmãos santos e fiéis em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, e Paulo os sauda com sua costumeira saudação, ao qual nós congregacionais utilizamos de maneira mais contundente, o mais presente: a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Paulo está aqui vinculando a sua fé com a fé desses irmãos, pois Paulo chama de irmãos em Cristo e diz que Deus é o nosso Pai. Paulo está aqui totalmente interessado em ter comunhão com esses irmãos. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que Paulo provavelmente jamais chegou a conhecer essa igreja pessoalmente. Paulo não fundou a igreja de Colossos. A igreja de Colossos foi fundada pelo servo Epáfras, que nós vemos aí no verso 7. Paulo, no momento que ele está escrevendo essa carta, Paulo está preso em Roma, em uma prisão domiciliar, da qual ele é possibilitado receber visitas. Então Paulo recebe a visita do pastor Epáfras, e lá Epáfras começa a dizer tudo aquilo que estava acontecendo na igreja. E Paulo escreve essa maravilhosa carta a esses irmãos em sua saudação. No verso 3, meus irmãos, Paulo inicia a sua introdução da sua carta, dando a esses irmãos um grande valor. Ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo está dizendo que esses irmãos lhe dão motivos de dar graças a Deus. Todas as vezes que Paulo se põe a orar, a lembrança desses irmãos em sua mente lhe dá motivos para agradar e glorificar a Deus. Senhor, obrigado pela igreja de Colossos. Senhor, o Senhor seja louvado pela igreja de Colossos. Será que nós temos sido motivo de dar graças a Deus para os nossos irmãos? Será que nós, como igreja, estamos sendo motivos dos quais aqueles que oram por nós dão graças a Deus?
ou estamos sendo alvos de orações imprecatórias? Senhor, converte e leva. Senhor, leva a teu servo e a tua serva. Ou estamos sendo esse motivo de ações de graças a Deus? Senhor, muito obrigado pela minha irmã. Senhor, muito obrigado pelo meu irmão que está ali servindo, que me é exemplo. Paulo diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E Paulo diz aqui, desde que momento ele passa a dar graças a Deus? Verso 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. A fé desses irmãos tem sido motivo de graças a Deus. A fé desses irmãos que é persistente, que é de santos e fiéis, é o motivo pelo qual Paulo dá graças a Deus. A partir do momento que Paulo passa a ouvir sobre esses irmãos, Paulo passa a glorificar a Deus. Paulo passa a dar graças e graças a Deus, porque esses irmãos têm fé. Meus irmãos, não há nada mais gratificante para um pastor de ovelhas em saber que suas ovelhas têm fé, têm uma verdadeira fé em Cristo Jesus. Pois a base da fé desses irmãos não estão nas coisas do mundo, não estão nas bases que os cientistas estão pensando, mas em Jesus Cristo. E por isso, meus irmãos, não importa o que virá, não importa o que possa surgir, porque a fé desses irmãos está em algo inabalável, está em Cristo Jesus. E Paulo diz mais, Paulo dá um segundo motivo pelo qual ele tem dado graças a Deus e orado por esses irmãos. Desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Vejam, meus irmãos, a fé desses irmãos se desenvolve em ações práticas de amor, porque isso é crer em Jesus Cristo. Vejam como a lógica de Paulo está bem entrelaçada. Esses irmãos creem em Jesus e sua fé se desenvolve em amor. Eles amam os seus irmãos. Paulo chama daqui o seu amor para que tendes para com todos os santos. Esses irmãos têm demonstrado amor para com Paulo e têm demonstrado amor para com todos os santos. Não há espaço para picuinhas. Eu sou mais crente do que você. A minha igreja é melhor do que a sua, a minha fé é melhor do que a sua, eu tenho mais obras do que você. Não, esses irmãos têm crido em Jesus e têm amado com um amor sincero. No verso 8 nós lemos também, do qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Esse amor desses irmãos não é um mero amor sentimental, um amor carnal que pode ser abalado por qualquer cara feia. O irmão olhou com a cara feia para mim, então eu não o amo mais. O irmão não me ajudou quando eu precisei, então eu não o amo mais. Não, esse amor desses irmãos está entrelaçado em sua fé através do Espírito Santo. É através do amor, meus irmãos, que a nossa fé é manifestada. Porque se nós cremos em Jesus, que nos amou primeiro, nós amaremos os nossos irmãos verdadeiramente. Uma coisa está ligada à outra. A fé e o amor andam juntos. E Paulo nos diz no verso 5, porque esses irmãos têm fé e têm amor. Porque esses irmãos creem em Jesus Cristo, porque a sua fé não está sendo abalada pelos problemas da igreja, por aqueles que estão abalando as verdades, pelo caos na igreja, porque esses irmãos se mantêm em fé e em amor. Verso 5, meus irmãos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A esperança desses irmãos está preservada nos céus. Enquanto a irmã cantava, meus irmãos, eu
Só senti uma saudade de um lugar que eu ainda não vi. A esperança desses irmãos está bem guardada. Pandemia nenhum pode tirar. Caos nenhum, problema financeiro nenhum pode tirar, porque a esperança que eles têm não está guardada neles e nem em outros. Quantos meus irmãos na época da política disseram: se meu candidato ganhar, eu terei algo lá com ele. Se tal pessoa fizer isso, eu terei isso. Meus irmãos, aqueles que confiam e têm a sua esperança nos outros, são esperanças vãs, esperanças que vão se perder, porque, meus irmãos, entendam, por mais que você seja capaz, em algum momento você vai falhar com alguém. Você é um pecador, uma pecadora, você ainda não é perfeito, então você vai falhar. E alguém vai falhar com você, e a sua esperança naquela pessoa vai ser destruída. Mas, meus irmãos, a esperança dos irmãos de Colossos está preservada nos céus, está preservada nos céus em Cristo Jesus. Onde está, meus irmãos, a esperança de vocês? Onde está guardada? Está nos homens? Está em vocês mesmos? Não pode estar, meus irmãos. Nós não podemos confiar em nós, porque nós podemos sair dali e tropeçarmos. Não podemos confiar na nossa estabilidade, porque não há estabilidade em nós. Mas esses irmãos têm a sua esperança preservada nos céus. E Paulo diz mais: da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Essa esperança, meus irmãos, está embasada na palavra de Deus. A palavra de Deus tem construído dentro do coração desses irmãos uma fé que é amorosa, e um amor cheio de fé, baseados numa esperança, a partir do momento que eles leram a palavra de Deus e entenderam. Quando lemos a palavra de Deus, a esperança de Deus precisa se renovar em nossos corações. A esperança da volta de Cristo precisa se restabelecer se eu tenho esquecido. A minha fé precisa ser fortalecida todas as vezes que eu leio a palavra de Deus. E Paulo diz que essa palavra chegou a eles, também como tem chegado a vários lugares no mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Vejam, meus irmãos, a fé que produz amor, um amor operante na esperança do que está nos preservado nos céus, produzirá na vida do crente frutos. Se a nossa fé, meus irmãos, estiver bem embasada, se nós estivermos praticando o amor da fé, com certeza nós produziremos frutos. Seremos uma igreja frutífera, uma igreja que produz outras vidas, uma igreja que está embasada e uma igreja que cresce. E o crescimento ao qual Paulo está se referindo aqui, meus irmãos, não é um crescimento numérico, mas é um crescimento interno, um amadurecimento. Eu e você precisamos amadurecer a nossa vida cristã. Nós não podemos mais estar do mesmo jeito que nós estávamos quando nós nos convertemos, fracos, sendo levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos crescer e amadurecer. E isso, meus irmãos, só acontecerá, como diz Paulo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Veja, meus irmãos, que o exercício da fé
não é apenas estar sentado aqui ouvindo essa pregação, lendo esse texto, mas entendendo o que isso se desenvolve na minha vida a partir que nós saímos daqui. Esses irmãos não apenas ouviram a pregação do Evangelho, pois, meus irmãos, muitos irão ouvir. Nesse período de pandemia, com as mídias sociais, muitos têm tido a capacidade de ouvir pregações maravilhosas. Embora que já tínhamos essa possibilidade, mas com a pandemia, igrejas e pastores desconhecidos passaram a ser conhecidos. Lindas pregações podem ser espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Muitos têm ouvido pregações, mas muitos, meus irmãos, não têm entendido. Têm ouvido e a sua vida continua a mesma. A prática do pecado, o seu amor ao pecado continua o mesmo. A sua vida não se desenvolve em fé, em amor. A sua vida não frutifica e nem cresce, permanece o mesmo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas nós também precisamos entender, pois a palavra de Deus é a graça de Deus nos dada. Meus irmãos, há um privilégio maravilhoso em nossas mãos de termos a palavra de Deus. Muitos aí não têm, mesmo com tanto acesso. Hoje você tem várias Bíblias em casa, tem no celular, mas muitos não têm nem a chance de ter uma página na Bíblia. E nós não valorizamos, nós não buscamos. E, meus irmãos, só é possível frutificar na vida cristã e crescer se nós ouvirmos e entendermos a verdade das Escrituras. E entender aqui, meus irmãos, é compreender ao ponto de praticarmos, de moldarmos a nossa vida pela palavra, de olhar para as Escrituras e se achar errado e modificar a sua vida a partir do que você leu nessa palavra. Nós não somos donos da verdade, mas a verdade de Deus é quem pode nos modificar, quem pode transformar a nossa vida. Todas as vezes que lemos, meus irmãos, nós precisamos nos sentir mais inferiores do que aqueles homens, mais indignos. Ver a vida de Paulo, dos apóstolos, de Timóteo e Tito, me fazem, meus irmãos, ver uma fé e um alvo de fé ao qual eu não tenho. Homens que deram a sua vida pela igreja, homens que foram capazes de se entregarem pela igreja. E muitas vezes, ao ler isso, eu me pergunto se eu seria capaz de fazer tal coisa, se eu seria capaz de agora morrer por Jesus, de me entregar por Jesus, de me lançar para pregar o Evangelho, arriscando a minha própria vida para isso. Esses irmãos entenderam muito bem. Eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. No verso 7 nós vemos a confirmação daquilo que já vemos. Eles não foram instruídos e discipulados por Paulo. Provavelmente esse é um dos primeiros contatos que o apóstolo tem com essa igreja através dessa carta. Paulo diz: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. De fato, meus irmãos, nós temos acesso a muitas pregações. Nós podemos passar o dia todo com fone ouvindo boas pregações, mas nem todo pregador é um fiel ministro de Cristo. E Paulo diz aqui que esses irmãos são privilegiados, pois eles têm o privilégio de ter um pregador da palavra de Deus, um servo do Senhor, que prega fielmente as Escrituras. Paulo chama de fiel ministro de Cristo. No verso 8, nós temos também a confirmação de onde vem esse amor. Um amor que procede do Espírito Santo.
Um amor que não pode ser roubado. Um amor, como eu disse, que não pode ser nos tomado por implicações, por chateações, por falhas, por erros. Pois o amor que procede do Espírito Santo é um amor constante. Isso, meus irmãos, não quer dizer que não haverá momentos onde nós não vamos nos entristecer, onde nós não vamos sentir vontade de ofender também. Mas esse amor que procede do Espírito Santo tende a convencer o pecador de que ele está errado. Tende a convencer que ele não pode odiar, mas ele precisa amar. E é por isso, meus irmãos, que Paulo tem orado para que esses irmãos continuem crescendo. É por isso que Paulo tem continuado as suas orações. Ele diz, verso 9: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Vejam que lá no verso 3, Paulo disse que dava sempre graças a Deus, todas as vezes que ia orar. Então nós poderíamos pensar que às vezes quando Paulo orava, Paulo se lembrava daquela igreja e dava graças a Deus. Mas aqui no verso 9, nós somos impressionados com a realidade. Paulo não cessava de orar por aquela igreja. E como nós estamos diferentes disso, meus irmãos? Nós, quanto muito, oramos uma ou duas vezes por alguém e depois, Deus, tu sabes. Deus, eu entrego em tuas mãos, seja feita a tua vontade. Mas como diz aqui que não cessava de orar por esses irmãos. E aqui, meus irmãos, eu quero nos apresentar os 4 clamores de Paulo. Os 4 clamores de Paulo por essa igreja, ao qual ele não cessava de orar. Ao qual ele se derramava diante do Senhor em gratidão e fé. Porque aquela igreja foi alcançada. Porque aquela igreja foi despertada pelo Evangelho. E meus irmãos, o que para nós parece ser estranho, para Paulo, na verdade, ele está dizendo que essa igreja foi alcançada pelo Evangelho. Que essa igreja foi despertada e salva pelo Evangelho de Jesus Cristo. E por isso ele ora. Paulo ora pelos seus filhos na fé. Paulo ora pela igreja de Deus. E Paulo ora para que essa igreja se desenvolva. Em primeiro lugar, meus irmãos, Paulo ora para que esses irmãos possuam pleno conhecimento da vontade de Deus. Vejam, meus irmãos, que Paulo já havia dito que esses irmãos ouviram e entenderam. Então, finalmente, Paulo, se esses irmãos entenderam, por que você está orando para que eles tenham pleno conhecimento da vontade de Deus? Porque, meus irmãos, o desenvolvimento da nossa vida cristã não cessa. Você jamais chegará ao auge da vida cristã, pois o progresso é contínuo. Você jamais conhecerá tudo. Você jamais alcançará tudo, porque há sempre algo mais a conhecer nas Escrituras. Há sempre um louvor a mais para ser cantado. Há sempre uma graça a ser derramada pela palavra de Deus. Por isso Paulo diz que eles transbordeiam do pleno conhecimento da vontade de Deus. E a ideia de Paulo não é que esses irmãos sejam meros sábios da palavra, mas que eles transbordem do conhecimento, para que eles sejam cheios a tal ponto que eles desenvolvam para outros. Transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quanto mais Paulo conhece essa igreja, mais ele deseja intensificar suas orações por essa igreja. Paulo ora para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. E, meus irmãos, é fascinante como Paulo usa esses termos.
As heresias que surgiam na igreja traziam uma ideia de um novo conhecimento, algo novo que seria derramado para aqueles que são os melhores dos melhores. Mas o que Paulo está dizendo é que esse conhecimento já foi derramado através de Jesus Cristo. A igreja de Deus já pode tomar posse desse conhecimento. Basta ler as Escrituras, basta ler a palavra de Deus, basta participar da comunhão dos santos, nos cultos. E, meus irmãos, nós precisamos buscar esse pleno conhecimento de Deus. Nós não podemos continuar vivendo ainda na parte mais rasa, que é a nossa relação com Deus. Nós precisamos buscar algo mais profundo. Há muito mais de Deus para nós conhecermos em sua palavra. Meus irmãos, há textos e grandes obras literárias, livros que são maravilhosos, mas eles são aquilo que eles são. E ponto. Você não pode extrair nada mais daquilo que os autores seculares escreveram. Mas a Bíblia é diferente. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai descobrir maravilhas e pérolas na palavra de Deus. Há textos, meus irmãos, que nós podemos ler 10 vezes, 20 vezes, e nós vamos sempre aprender algo novo naquele texto. Como isso é possível? Eu vos digo, meus irmãos, isso é possível pela graça de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e pela ajuda do Espírito Santo. E Paulo continua, em segundo lugar, Paulo clama a Deus em suas orações para que esses irmãos vivam uma vida digna do Senhor, para que eles vivam de maneira digna do Senhor. Em outras palavras, Paulo está orando para que esses irmãos vivam da maneira que agrada a Deus. E vejam, meus irmãos, essa compreensão também só é possível se nós lermos a Bíblia. Porque a partir das Escrituras nós saberemos os princípios que Deus tem para nós, os mandatos e as leis que o Senhor nos ordena, que nós devemos amar o próximo e amar a Ele sobre todas as coisas, que nós não devemos furtar, que nós não devemos cobiçar o que é do próximo. Todas essas diretrizes são possíveis de ser cumpridas se nós entendermos a palavra de Deus e vivermos a partir dela. Por isso, Paulo ora a Deus. E Paulo também ora a Deus, meus irmãos, porque sabe que sem o auxílio de Deus, nem eu e nem você conseguiremos viver de modo digno do Senhor. Por mais capaz que você seja, meu irmão e minha irmã, por mais íntimo de Deus que você se ache, e mais maduro que você se considere, nem eu nem você seremos capazes de viver de modo digno do Senhor, sem a ajuda de Deus em nossas vidas. Por isso Paulo clama a Deus para que esses irmãos vivam de modo digno, ou seja, vivam a vida que agrade ao Senhor. Nós temos vivido essa vida, meus irmãos, que agrade a Deus. Nós, se olharmos para a Bíblia e olharmos para os homens e as mulheres de Deus, podemos dizer que nós temos vivido no mesmo patamar que eles. Podemos dizer que nós temos nos esforçado para viver esse modo digno do Senhor. Se não, meus irmãos, precisamos buscar viver esse modo digno do Senhor, viver a palavra de Deus. Isso só é possível, meus irmãos, se nós buscarmos ao Senhor, buscarmos a Deus pela sua misericórdia, pelo seu socorro, dissermos: Senhor, tem misericórdia de mim, não consigo. Eu não posso, Senhor, eu não consigo, não dá. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Em terceiro lugar, meus irmãos, Paulo ora para que esses irmãos cresçam em santidade. Lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, diz: como é santo aquele que vive e que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa
vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Veja, meus irmãos, que o nosso padrão de santidade está nivelado no mais alto nível. Deus não nos chama a sermos santos como os monges, como os filósofos, mas Deus nos chama a sermos santos como Ele é. O nosso padrão de santidade, ao qual Paulo ora para que a igreja tenha, é o padrão de Deus. Meus irmãos, novamente eu digo, isso é humanamente impossível. Para nós sermos santos como Deus é santo, em sua santidade, em sua sublimidade, em seu poder, em sua glória, em sua majestade, é impossível, porque nós, meus irmãos, somos pecadores miseráveis, cheios de erros, perdidos, fracos, falhos, amedrontados. Um simples vírus nos põe tanto medo. As calamidades desse mundo nos estremecem. Basta um tremorzinho em Caruaru que os crentes já pensam na volta de Cristo. O engraçado é que nós deveríamos pensar na volta de Cristo quando lemos as Escrituras. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do nosso Senhor continuamente em nossas vidas, para que Ele nos ajude a viver como santos, como Ele é. E nós, meus irmãos, jamais alcançaremos a perfeição espiritual, pelo menos não aqui. Mas o nosso alvo é o padrão de Cristo. O alvo é sermos santos como Ele é. O alvo é sermos a cada dia parecidos com Ele. Nos Estados Unidos surgiu um movimento chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. A partir desse movimento, a igreja passou a fazer camisas, pulseiras, faixas com essa frase: nos meus passos, o que faria Jesus? No meu lugar, o que Jesus faria? E essa pergunta era martelada dias e dias na cabeça desses irmãos, para que em todas as situações de suas vidas eles pensassem nisso. Se Jesus estivesse no meu lugar nessa situação, o que Jesus faria? Veja que pergunta fantástica, meus irmãos. E novamente isso só é possível se nós entendermos as Escrituras e buscarmos as Escrituras. Porque para saber o que Jesus faria, eu preciso saber o que Ele fez. E como seria diferente a nossa vida, meus irmãos, se em todas as situações nós parássemos para pensar nisso? Se o nosso alvo é sermos parecidos com Cristo, então nós devemos nos perguntar sempre o que Jesus faria nessa situação. E tomar a atitude mais próxima na qual Jesus, segundo a sua palavra, tomaria. E em quarto e último lugar, meus irmãos, Paulo ora para que esses irmãos sejam fortalecidos. Versos 11 e 12, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E veja, meus irmãos, como esses dois versos são maravilhosos. Paulo está dizendo, meus irmãos, que quer que essa igreja seja fortalecida não por mãos humanas e não por força de homens, mas sendo fortalecido com todo o poder de Deus, segundo a força da glória de Deus, e em toda perseverança e longanimidade. Paulo quer que esses irmãos perseverem. Eles já alcançaram um certo nível de sabedoria, mas isso não é suficiente, eles precisam ainda perseverar.
Nós, Igreja de Deus, precisamos continuar perseverando, precisamos continuar sendo firmes e pacientes, frutos do Espírito Santo. Não importa o quanto tempo demore, nós precisamos perseverar. Não importa o quanto tempo passe, nós precisamos perseverar. E Paulo diz: perseverar com alegria. Precisamos, meus irmãos, perseverar. E às vezes como é difícil esperar, meus irmãos. A dificuldade da espera só sabe quem realmente precisa esperar. Quem está agora numa fila, esperando um órgão para continuar vivendo. Esse sabe o que esperar. Aqueles que estão agora esperando a vacina, estão desesperados porque não conhecem o Deus das Escrituras. Mas Paulo disse que o crente que foi alcançado pelas Escrituras, que tem fé em Jesus Cristo, amor pelos seus irmãos, e ele tem a esperança que está guardada nos céus, esse deve perseverar e esperar com alegria, com a certeza, meus irmãos, que Jesus virá, ainda que demore, mas com a certeza que Jesus virá. E além de alegria, Paulo diz: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos da parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E aqui, meus irmãos, está o que é mais maravilhoso. Paulo diz que nós devemos dar graças a Deus porque Ele nos fez merecedores, nos fez dignos por Cristo de sermos participantes da herança dos céus. Meus irmãos, vocês sabem o que é isso? Receber algo que você não conquistou, ser herdeiro de algo que você não labutou, não trabalhou, mas Deus te fez herdeiro. Por isso nós devemos dar graças, porque Deus não apenas nos salvou e nos perdoou dos nossos pecados, coisa que já seria para nós o máximo, mas Ele nos fez idôneos, capazes de entrar no céu. E não só isso, Ele nos deu parte. Maravilha, meus irmãos. Ele nos fez herdeiros de uma herança maravilhosa. Ele nos fez herdeiros de um céu glorioso e majestoso. Ele nos fez herdeiros de uma obra grandiosa preparada desde antes mesmo do início dos séculos. E Deus fez você, meu irmão, e a mim, herdeiros desse céu. Fomos chamados por Deus, estávamos entregues numa lamaçal de pecado e sequer sabíamos disso. Estávamos dentro já do inferno e sequer percebíamos. Até que o Senhor nos mostrou essa palavra. Até que o Senhor nos alcançou pela palavra e nos fez ver o quão podre nós estávamos. Nos lavou, nos perdoou dos nossos pecados, nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz, nos chamou de filhos. Nós agora, meus irmãos, podemos nos relacionar com Deus, ao ponto de chamá-lo de paizinho. Abba, Pai. E ainda assim, Ele nos deu mais, nos deu da sua herança. Meus irmãos, nós podíamos a partir de hoje não receber mais nenhuma dádiva de Deus. Se
Deus hoje dissesse: olha, meu povo, hoje eu vou fechar a porta das bênçãos. Quem tem, tem. Quem não tem, não terá mais. Ah, meus irmãos, se isso acontecesse, nós já seríamos mais do que vencedores, porque nós temos a herança dos céus. Ainda que não conquistemos os nossos sonhos, não realizemos as nossas vontades, não tenhamos as nossas orações atendidas, ainda assim nós somos herdeiros de Deus, somos os seus filhos. E naquele dia, meus irmãos, se nós tivermos essa dádiva, alguns serão mais privilegiados porque chegarão primeiro, mas todos aqueles que ouviram e entenderam a palavra de Deus foram alcançados por ela, que têm a sua fé em Jesus Cristo e têm um amor pelos seus irmãos na esperança que nos está guardada nos céus, esses reinarão com Cristo no céu de glória. E meus irmãos, por fim, nós precisamos, nesse início de ano, reavaliar a nossa vida. Precisamos perceber, meus irmãos, e olhar para dentro de nós, não fazendo uma velha reflexão, como nós fazemos todo ano novo, com promessas vãs, não é isso. Mas olhar para dentro de nós e vermos se nós temos de fato vivido uma vida de um verdadeiro cristão, uma vida digna do Senhor. Se nós temos buscado a Deus, se nós temos vivido para o Senhor, e se não, que façamos isso agora. Deus tem mostrado o seu poder, o Senhor tem mostrado a sua força e tem mostrado como nós somos pequeninos e como nós precisamos ver urgentemente. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Grandioso Deus e amado Pai, nós não temos nada assim para te oferecer. As nossas mãos estão vazias. Mas te pedimos, Senhor, nos ajuda, reaviva-nos, Senhor, desperta-nos, enche-nos desse conhecimento, Deus. Enche-nos do Teu Santo Espírito, Pai. Faça com que, Deus, nós nos tornemos crentes que busquem, ó Deus, fielmente a Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, nos contentar com tão pouco. Nos faz, Senhor, termos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua palavra, mas muitas vezes, Senhor, o mundo distorce o nosso entendimento. Os afazeres, ó Deus, e as distrações desta vida nos fazem, ó Deus, nos afastar de Ti. Nos ajuda, Senhor. Causa, ó Deus, uma secura em nós, um desejo de Te buscar, Senhor. O Senhor, Deus, que conhece o íntimo dos nossos corações, faça com que nós sintamos fome e sede de Ti, Senhor, como jamais sentimos. Oh Deus, desperta-nos a Ti, Senhor. Desperta-nos para Ti, ó Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Oh Pai, assim como Paulo, Deus, eu peço que o Senhor abençoe essa igreja. Fortaleça, Deus. Encha-o do pleno conhecimento da Tua vontade. Faça com que eles vivam de modo digno do Senhor. E que eles vivam uma vida de santidade, como o Senhor é santo. Ó Deus. É assim que eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com os irmãos, apesar de não ter podido vir outras vezes,
mas é sempre bom estar com vocês. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Trago um abraço da primeira igreja, aqueles irmãos que me amam muito. Trago também um abraço do nosso seminário. Para aqueles irmãos que não sabem, nós temos um seminário teológico lá na primeira igreja, com cursos de teologia e pós-graduação. Temos também alguns cursos paralelos, dos quais os irmãos, se tiverem desejo, podem me procurar depois, tá bom? Nós vamos começar agora dia 8, as nossas aulas. Por conta da pandemia, nós teremos o primeiro semestre online, então aqueles que, porventura, desejam estudar em casa, poderão nesse semestre. E nós também temos cursos EAD, aqueles que também desejarem. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Nós louvamos a Deus pela vida de Cleito, que ele seja cada vez mais um instrumento nas mãos do Senhor, nosso Deus. Amém? Amém. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão. O pastor Patrício manda um abraço para os irmãos, pois ele se encontra no campo missionário, lá em Mateus Vieira. Se Deus permitir, amanhã ele voltará. E os trabalhos seguem, irmãos. No próximo domingo teremos Escola Bíblica Dominical e também às 5 horas da tarde o culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Vou convidar o Tiago para fazer a oração, encerrando este culto de louvor e adoração ao Senhor. Bem, só reforçando o convite também, na escola dominical começamos a estudar o livro de Eclesiastes. Encerramos o provérbio do ano passado e todos estão convidados a fazerem parte do grupo de leitura, bíblica. É muito bom que a gente se aprofunda. Muitas vezes a gente lê e fica aquela dificuldade e nós estamos fazendo isso. Nós vamos lendo aos poucos a Bíblia e estudando os livros. Então todos estão convidados a estarem presentes também conosco na escola dominical às 9 horas aos domingos. Vamos ficar em pé e orar, encerrando o culto desta noite. Nós agradecemos a RD, por estar presente, por aceitar o convite do pastor, sempre com prontidão de estar disposto a estar aqui trazendo o recado do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a vida dele, a vida de Tamires e todos os nossos irmãos ali na primeira igreja. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estivemos aqui recebendo da Tua parte a Tua palavra, Pai. Ensina-nos a praticá-la, pois sabemos que essa é a Tua vontade para conosco. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, renovando as nossas forças para essa semana que se inicia. Obrigado pelo livramento, Pai, em meio a esses tempos difíceis, por o Senhor estar sempre nos guardando e nos livrando de todo mal. Que essa doença, Pai, não venha nos atingir, Pai, nem os nossos entes. Que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que estão nos hospitais nesse momento, Pai, dando-lhes Tua assistência, Tua graça e a cura, Pai, que os médicos não sabem. Que o Senhor possa trazer para essas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo. Dá-nos uma noite debaixo da Tua proteção. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana debaixo da paz e da proteção do Senhor Jesus.